pessoal, 2026 começando e nós aqui abrindo com chave de ouro esse ano que promete muita coisa, muitas ações, muitos trabalhos que nós vamos ter nesse processo. Tem muito projeto, então tem muito trabalho. Espero que todos tenham tido festas maravilhosas, votos de sucesso para todos e vamos começar a trabalhar. Eu digo com chave de ouro porque a gente começa aqui hoje, nada mais, nada menos, com o presidente da Fundação Nacional de Saneamento, doutor Alexandre Mota, que está aqui comigo, me dando o prazer de dividir aí esses minutos, esse tempo. Prazer é todo meu, Renato. Pois é, eu espero que a gente possa tirar muito proveito, que a Funasa trabalhe a nível nacional, trabalha no Estado, e com certeza você tem muita coisa para contar para a gente. Agora, começa contando, Alexandre, como é que é essa situação, porque você vem da área de economia, vem com formação de economista, né? E, de repente, entra no saneamento. Que coisa! Eu costumo dizer que quem entra no saneamento não quer sair. Pelo menos a gente viveu isso muito tempo, né? E os nossos amigos aí da ABS e todos aqueles que não são da ABS, mas que nos veem também, já cansaram de ouvir falar aqui que eu passei 44 anos na SEDAI. E esses 47, porque eu voltei depois. Esse tempo fez com que a gente tivesse contato com muito presidente, muito diretor que veio de fora. E aí eles transmitiam para a gente isso, né? Essa coisa que entra o saneamento toma conta da gente. Mas diz para a gente, como é que o economista, como é que... Você que é carioca, não é carioca, é de Volta Redonda. Volta Redonda, mas é do Rio de Janeiro. Exatamente. Fluminense? Exatamente. Fluminense mesmo? Eu sou fluminense por conta do nascimento no estado, mas eu sou vascaíno. Pois é. Mas vamos lá, diz aí pra gente. Já falei muito, deixa você falar. Renato, primeiro agradecer a você pela oportunidade, mandar um abraço aos amigos da ABS, ao mesmo tempo também mandar um abraço aos amigos da ESB, da SEMAI, da ABICOM, de todas as entidades e todas as organizações que pensam e trabalham pelo saneamento do Brasil. Nós não somos assim tão poucos, mas certamente todos somos muito bons e muito dedicados. Na verdade, eu caí meio de paraquedas mesmo no saneamento, isso é uma verdade. Eu acho que as pessoas têm conhecimento, os colegas desculpe, que conhecem o saneamento, têm conhecimento de que a Funasa chegou a ser extinta logo no começo de 2023 por medida provisória. Depois ela foi recriada pela caducidade da medida provisória. Mas no interregno em que essa medida valeu, a Funasa foi, de fato, extinta, porque quando eu assumi não havia mais quadro de pessoal, porque todo mundo tinha sido transferido, não havia mais orçamento, não havia mais nada. Você não tinha mais a organização, por isso, na época, numa conversa entre a Casa Civil, a ministra Anísia, então ministra da Saúde, e a ministra Esther, que era a ministra... a ministra da Gestão, a ministra precisava-se de um quadro técnico para fazer a recriação da Funasa, operar esse processo de recriação, e a ministra Esther me indicou para a ministra Anísia, o governo aceitou e eu assumi. Então, naquele momento... a operação de recriação... Desculpa, mas reconheceram o tiro no pé, né? Sim, não, eu diria o seguinte, porque no fim foi o Congresso Nacional que reverteu a decisão, né? Porque ele tinha o poder e a autoridade legal para isso, ele não votou a medida, com isso ela perdeu a eficácia e a Funasa, na madrugada, eu brinco sempre, na madrugada de 31 de maio para 1º de junho, voltou do reino dos mortos. Só que ela voltou espiritualmente, né? Precisava recompor o esqueleto e as carnes. E essa era uma tarefa, não de saneamento, mas uma tarefa de gestão. E a minha trajetória profissional é longa. No governo federal ela começa em 2003, mas eu tinha muito contato com o município. Cheguei a ser secretário municipal de finanças em Piracicaba, no interior de São Paulo.
Então, essa tarefa acabou cabendo a mim. Eu estava no Ministério da Gestão, inclusive, com uma outra missão, trabalhando em outra coisa, e a ministra Esther conversou comigo e disse, Alexandre, nós estamos precisando de você, suspende essa missão aí e assuma a Funasa. Era uma tarefa muito complexa, tecnicamente falando, do ponto de vista da gestão, né? Porque realmente, no dia 20 de julho, quando eu fui nomeado, tinha só eu e o meu e-mail. Eu fui o servidor 01 da nova Funasa. Então, foi uma operação delicada, complexa, que está em curso até hoje, porque você extinguir é uma tarefa relativamente rápida, mas reconstruir é uma tarefa complexa. E você chega num certo estágio do processo. É engraçado, porque eu assumi como interino. Tecnicamente, eu continuo como interino. Eu brinco que eu sou o interino mais longevo da história da administração pública. Já estou com 2 anos e meio de interinidade. E, na verdade, conversando dentro do governo, não há nenhuma perspectiva de alteração, né? Naquele momento havia, até porque eu próprio não tinha certeza se eu queria ficar ou não e tal. Mas quando você avança no processo de reconstrução de uma organização, chega uma hora que você não consegue mais avançar se você não entender o core business da instituição. Aí você não tem outra alternativa. Você precisa mergulhar para entender o que a empresa, o que a entidade faz, né? E eu confesso a você que é quase da minha natureza. Eu converso com as pessoas, abri a instituição para de novo receber as pessoas, porque havia naquele momento, você que acompanha o setor de saneamento, o ano de 2023 virou caos no saneamento de pequenas cidades e no saneamento rural. Ninguém sabia quem perguntar, quem procurar, quem falar. Então, uma das primeiras decisões que eu tomei quando a gente começou a rearticular a Funasa, foi assim, vamos reabrir as superintendências. Nós precisamos abrir de novo as portas da Funasa, porque tem um monte de gente que precisa ter um contato para poder saber para que lado vai o seu instrumento, o seu convênio. Nós precisamos conversar com as pessoas, nós não podemos deixar as pessoas às cegas. Por menos capacidade, digamos assim, naquele momento de operar alguma coisa, uma capacidade a gente tinha, que era de abrir a porta e dizer, vem cá, senta aqui, olha, a nossa situação é essa, o teu convênio está assim, assim, assado. Assim que a gente retomar um pouquinho da nossa capacidade operacional, nós vamos te dar uma resposta mais concreta. A gente não podia deixar as pessoas no escuro. E nesse processo, digamos que eu iniciei um outro doutorado, né? Eu estou cursando mais um doutorado agora de saneamento, né? Porque aí eu comecei a conversar com os prefeitos, com os secretários, com a área de engenharia, com as entidades representativas, porque todo mundo estava ávido para entender o que estava acontecendo. E cada vez que alguém batia na minha porta, eu ganhava uma aula de graça, né? Então, eu ganhei aula, até eu me lembro de um senador Petecão, do Acre. Uma vez a gente estava discutindo algumas coisas, eu fui, dentre vários cargos que eu ocupei, eu fui presidente da Companhia Docas do Pará. Então, eu não conheço com profundidade a realidade do Norte, mas eu vivenciei um pouco essa realidade. Então eu falei, disse, não, eu fui presidente da CDP, senador, eu conheço um pouco da região Norte, eu ia muito a Santarém. Aí o senador olhou para mim e disse, Alexandre, Santarém é metrópole. Aí ele me pegou, eu tenho um mapa gigantesco na parede do gabinete lá em Brasília, né, do Brasil, e aí ele falou, vem cá, tá vendo aqui naquela entrância que tem no Acre, tem um município chamado Santa Rosa do Purus. Eu falei assim, então, este município vocês têm uma obra lá e tal. E aí, você vê, cada pessoa que entrou no meu gabinete me deu uma aula, me apresentou uma dimensão, através de um problema que precisava resolver, me apresentou uma dimensão do saneamento. E eu não parei mais. E confesso para você que eu tomei um susto. Primeiro,
o susto de perceber o tamanho da minha ignorância em relação às dimensões do saneamento. Não é nem as complexidades do saneamento. Não é ignorância. Você está numa outra área profissional. Então... Mas são coisas que eu acho que a gente precisa levar para a sociedade. Eu não era um cara mal formado. Né? Eu não era um cara mal formado. Não é possível, por exemplo, que eu não soubesse, como não sabia, que o saneamento tinha 4 dimensões. Né? Tratamento da água, tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos, drenagem. Não era possível que eu não tivesse percebido que o saneamento urbano tem as suas características específicas e que o saneamento rural também tem suas características e que isso implica em mudança significativa de custo, de operação. Conversa, né? Mas nem sempre se entende. Não, eu diria que são 2 tribos, né? Quando você conversa com um e com o outro, eles não falam nem a mesma língua. Tem isso. Né? Então, tudo isso eu tive a grata oportunidade de aprender convivendo com as pessoas do saneamento. Mas me diz uma coisa, você deu uma ideia para a gente aí como é que você veio, mas me diz como é que você saiu de Volta Redonda e saiu, foi fazendo economia, como é que foi essa ida para Brasília? Então eu vou te surpreender um pouco mais. Na verdade, eu fiz curso técnico em Volta Redonda de eletrônica. E qual era a minha tendência natural? Engenharia eletrônica. E fui fazer engenharia eletrônica em Itajubá, na então Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI, hoje Unifei, Universidade. E aí eu comecei a fazer engenharia, fiz 2 anos e meio de engenharia, mas confesso que não me adaptei bem na engenharia. E aí eu estava à busca de uma outra formação, um outro curso, alguma coisa para complementar. Estava muito sem rumo naquele momento. E aí eu entrei no curso de administração, lá em Itajubá. Mas o curso de administração numa faculdade chamada Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas. O curso não tinha sido autorizado ainda. Então, disse, não, fica tranquilo que o curso de administração vai abrir, mas de qualquer maneira, administração, contabilidade e economia tem a parte inicial idêntica. Então, você vai fazendo e depois você opta por administração, porque contabilidade e economia nós já temos. E eu vou dizer um negócio, quando eu assisti a primeira aula de introdução à economia, eu não estou brincando não, foi na primeira aula, eu disse, pô, eu nasci para esse negócio aqui. Pois é, tá vendo? E aí comecei a fazer economia em Itajubá, abandonei a engenharia, depois me mudei para Piracicaba, no interior de São Paulo, e continuei e concluí o meu curso de graduação em economia, na Universidade Metodista. Quando você foi para Piracicaba, você ainda morava em Volta Redonda? Já morava em Itajubá? Não. Já morava em Itajubá e de Itajubá fui morar em Piracicaba. Mas pelo Rio de Janeiro, aqui pela capital, você praticamente não passou? Não. Foram circunstâncias muito episódicas que eu vinha para o Rio. Mas é legal. Aí em Piracicaba, eu concluí o curso de graduação, iniciei o meu mestrado na Unicamp, no Instituto de Economia, e pesquisando finanças públicas. E aí, enfim, nós ganhamos uma eleição, o prefeito Zé Machado, que foi deputado federal, foi presidente da ANA, inclusive, me escolheu para ser secretário municipal de finanças no governo dele. E de lá, no meio do governo, eu fui convidado pelo ex-ministro e ex-secretário executivo e ex-ministro da Previdência, Nelson Machado, que era muito amigo do José Machado, tinha dado aula na Metodista de Piracicaba. Tá vendo? Então, eu acabei conhecendo o Nelson Machado, a gente ganhou a presidência da República com o presidente Lula no primeiro mandato, e eu saí de Piracicaba já direto para Brasília e depois não saí mais. Você vê também como é que as coisas são, né? Você começou pensando na engenharia,
foi para a economia, saiu para lá, acabou caindo na engenharia de novo. A vida é cheia dessas coisas, né? Mas é isso aí, isso é muito bom. Dá para a gente uma experiência grande, né? Permite que a gente consiga olhar com focos diferentes, enxergar de outra maneira. Exatamente. É no bom. Fim, e é isso que eu falo sempre para os colegas do saneamento. Embora eu não tenha a mesma experiência que vocês em relação ao saneamento, eu acabo, por conta do que vocês me proporcionaram de conhecimento sobre saneamento e o acúmulo que eu tenho, tanto de gestão pública quanto de teoria econômica, eu acho que eu tenho uma contribuição a dar a partir de um outro olhar. Sim, né? Eu agrego nessa perspectiva. É verdade. Mas, presidente, vamos começar a falar de saneamento. Vamos Perfeito. pensar aí, vocês tiveram a participação lá na COP30, né? Recente aí. Diz pra gente como é que foi, o que você achou do evento, como é que foi a participação de vocês, o resultado que vocês tiveram. Eu sei que vocês têm um projeto lá muito legal. Renato, eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas que eu percebi na vivência inicial no saneamento, e inclusive na contraposição da discussão com disponibilidade orçamentária, disponibilidade de recurso para investir no saneamento rural. Primeiro, uma coisa que ficou clara para mim, saneamento de pequenas cidades, saneamento rural é muito subfinanciado no Brasil. Sim. E o orçamento geral da União é absolutamente decisivo para isso. Porque não dá para imaginar que vai ter dinheiro oneroso, dinheiro para empréstimo, para isso, porque não tem retorno. Né? O retorno, até tem retorno, mas é um retorno que dá para você manter o equilíbrio das coisas e fazer um bom serviço. Mas não é um negócio que dá horizonte de acumulação de capital. Com certeza. Então, percebendo isso, eu até brinco com o pessoal, olha, eu conheço bem o meu eleitorado, né? Tesouro Nacional, Secretaria de Orçamento Federal. Se a gente não mudar a nossa linha de estrutura, de atuação, a gente vai estar lascado. E uma segunda coisa que eu notei foi uma certa pulverização do setor. Ele já é naturalmente pulverizado por causa das 4 dimensões. Mas, além disso, essas diferenças vão fazendo as pessoas ficarem um pouco distantes e tal. Eu falei, não, a gente precisa arrumar um jeito de ficar junto, de se aproximar, de estabelecer diálogo, aumentar a nossa capacidade política de exercer democraticamente pressão e ampliar a disponibilidade de recurso para a gente poder fazer cada vez mais pela sociedade no campo do saneamento. E aí surge a oportunidade da COP. E foi o Sérgio, secretário executivo da AESB, da Associação das Empresas Estaduais, veio me procurar e disse, Alexandre, nós queremos participar da COP. Naquela altura eu estava tão envolvido com o processo de reconstrução da FUNASA que eu confesso que nem tinha me prestado muita atenção nisso. E o Sérgio tinha pesquisado um pouco mais, ele disse, Alexandre, nós precisamos estar na COP porque as últimas COPs têm discutido muito segurança hídrica, mas não discutem qual o papel do saneamento na garantia dessa segurança hídrica. Àquela altura, aquilo caiu, mas isso faz todo sentido, você tem razão. E eu tinha acabado de voltar da Superintendência de Belém. Aí, por quase um arrobo, eu virei para ele e falei assim, nós vamos fazer a Casa do Saneamento na COP. Aproveitando uma coisa que àquela altura valia ouro, que era espaço físico, e a gente tinha um bom espaço físico, muito bem localizado em Belém, sede da COP. Só que o que acontece, né, Renato? A gente às vezes atira no que vê e acerta no que não vê. Então, o que era só uma discussão sobre ocupação de espaço físico para poder atrair as organizações, primeiro atraiu todo mundo. Aí a FUNASA virou uma referência. Todo mundo atrás da FUNASA, eu quero participar da Casa do Saneamento, eu quero participar da Casa do Saneamento, todo mundo querendo participar. Mas a certa altura, o que era só um espaço físico virou um conceito, né? E aí a Casa do Saneamento virou um conceito de união, de diálogo, de coordenação, de articulação, de trabalho conjunto. E a gente começou a discutir várias coisas, não apenas a organização do evento. Aí fizemos,
um evento para inaugurar a Casa do Saneamento, que foi 30 de outubro, 1º e 2 30 de setembro, 1º e 2 de outubro, bem antes, para a gente poder ter calma. Maturar, né? Fizemos uma reflexão profunda, foi um evento espetacular, e aí nos preparou para fazer a disputa na COP. E a Casa do Saneamento continua em operação, porque, como eu disse, não é um espaço. Eu sempre falei isso para as pessoas, falei assim, a Casa do Saneamento é a ABS, a Casa do Saneamento é a SEMAI, a Casa do Saneamento é a ABICOM. A Casa do Saneamento é todo lugar onde tem alguém discutindo, debatendo, conversando e lutando pelo saneamento. Né? Não é só a FUNASA, não é a FUNASA de Belém, são todos nós. E esse espírito parece que contaminou o setor e continua animando todos nós. Juntou tanto organizações de representação, sim, quanto entes governamentais, como a ANA, o Ministério das Cidades, nós, Codevasf, MMA, todo mundo junto, Instituto Trata Brasil, Instituto Águas e Saneamento. A ideia, e eu todo dia penso que está faltando alguém. E a Casa do Saneamento não é um espaço de pessoas, é um espaço de instituições. Óbvio que as instituições são representadas por pessoas, mas o elemento-chave é reunir essas organizações que pensam, discutem e operam o saneamento. Então, a COP para nós foi um sucesso nesse sentido. Até por nós percebemos que, de fato, o saneamento não é um tema discutido com a profundidade que a gente gostaria. E, para isso, a gente abriu a Casa do Saneamento também durante a COP. A Sabesp fez uma iniciativa também muito legal com a Vila das Águas. E ficamos todos nós juntos, discutindo saneamento, abrindo espaço e agora nos preparando para a próxima COP e para a Conferência Mundial da Água, que vão acontecer muito próximas no final desse ano. Ela continua aberta? Continua. Ela continua como um espaço de diálogo e de articulação. É muito legal, vocês estão de parabéns. Eu não fui lá. Na época a gente estava com outro evento que também deu um trabalho danado aqui. E a gente até pensou, eu paro aqui, vou lá e volto, mas aí não dava mais, estava muito em cima da hora. Mas, de qualquer forma, a gente teve aqui notícias da Casa do Saneamento. Muito legal. Então, isso é uma coisa que eu acho que vocês estão de parabéns e que ela tenha vida longa com esse objetivo, né, permitindo um fórum sobre saneamento, que isso é importante demais, a gente precisa ter isso sempre. A gente procura na ABS trabalhar dessa maneira também, né, com os eventos que a gente faz. Estamos aí lançando agora o Saneia Rio. Espero vocês no Saneia Rio. Bom, pode ter certeza que a gente vai estar junto. Pois é, o Saneia Rio é tido hoje no Rio de Janeiro como o maior evento de saneamento que existe. A gente tem procurado, junto com as concessionárias, junto com a SEDAI, junto com as empresas de meio ambiente, o pessoal de resíduo, trabalhar no sentido de criar realmente isso. Não é uma casa do saneamento que é, vamos dizer assim, não é temporária, né? Ela é perene, ela está sempre o espaço aberto, mas aqui são eventos pontuais. A gente faz uma vez por ano, e aí é um grande fórum de discussões, de painéis, de debates, é muito legal. A gente tem tido um retorno muito bom, e esse ano a gente tem no Rio de Janeiro, além disso, tem o Water Loss agora em abril, final de abril, que é um evento internacional, e que a gente já está sendo exigido pela Nacional para trabalhar em cima disso, em função dos resultados do Saneia Rio. E nessa hora você sente a necessidade, quando você oferece esse espaço, você sente a necessidade dos técnicos estarem participando, porque eles estão cada vez mais ávidos. É isso. Né? Então a gente procura por aí. Eu acho que vocês estão de parabéns lá com a Casa do Saneamento, eu acho que é muito legal isso, é muito importante. E parabéns aí pelo sucesso. Vamos ver se a gente, na próxima Ida Belém, a gente vai lá. E Renato, eu acho que uma coisa importante, além da questão do subfinanciamento do setor de saneamento, uma coisa que eu defendo e acho que atividades como a sua, com um programa como o seu, um podcast como o seu, ajuda muito. Nós precisamos dar projeção ao tema do saneamento. Isso. A gente precisa falar de saneamento.
Eu brinco com o pessoal, todo dia que a gente liga a televisão num jornal noturno, tem um debate sobre segurança pública, por exemplo. Nós precisamos trazer o debate sobre saneamento público para o primeiro plano. Né? Saneamento básico para o primeiro plano. A gente precisa discutir sobre abastecimento de água, sobre gestão de resíduos sólidos, sobre tratamento de esgoto, sobre drenagem. A gente precisa, de certo modo, levar esse conhecimento que eu deveria ter tido e não tinha, porque isso, inclusive em face da crise climática, isso ajuda as pessoas a compreenderem o tamanho do desafio que nós temos diante de nós. A gente leva aqui para o pessoal da área de educação, a gente tem levado isso constantemente. Agora eles estão até um pouco parados, a gente não tem sentido muita coisa não. A inclusão desse assunto, né, saneamento, meio ambiente, resíduo de uma forma geral. Então, quando você fala em saneamento, as crianças precisam ter essa orientação inicial. Perfeito. Porque é exatamente na escola primária, lá embaixo, quando as crianças vão para a escola, que elas começam a ver o que é. E aquilo eles começam a discutir, inclusive, porque é a criança que chega em casa e fala para o pai, pai, não joga isso aqui não, porque se entope. Né? Perfeito. Então, as crianças chamam a atenção. Então é muito legal isso. A gente tem procurado discutir, procurado levar. Mas é um serviço, quer dizer, um serviço que você vai prestando à população, mas tem que ser de longuíssimo prazo, né? Uhum. Você tem que estar sempre aí. A educação ambiental é fundamental. Perfeito. Então, é por aí que a gente entra também. Agora vamos falar de saneamento rural, e cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação diferente, porque cada localidade tem as suas características, né, as suas similaridades, mas Exatamente. Também são muito diferentes. Então, você na Funasa, no Rio de Janeiro, tem atuação em alguns municípios, né? Mas o Rio de Janeiro é muito urbano. Perfeito. Então, vocês não atuam muito em área rural aqui, mas tem algumas coisas que existem. Como é que você vê hoje o Rio de Janeiro, aí, a atuação da Funasa? Dá para entrar em mais alguma coisa? Muito pedido de prefeito? Como é que está? Certamente. Na verdade, assim, uma das ações que a gente tem tentado implementar ao longo desses 2 anos e meio de recriação da Funasa, de criação desta nova Funasa, é exatamente recobrar o diálogo com os municípios, né? A Funasa atua de várias formas, mas a principal delas é através do estabelecimento de convênios. E o convênio é um instrumento administrativo que é realizado entre 2 entes federativos, fundamentalmente. Então, os grandes interlocutores para as ações da Funasa são os governos estaduais e os governos municipais. E no caso dos municípios, do saneamento urbano, nós trabalhamos com os municípios com até 50 mil habitantes. Essa é a nossa, digamos assim, o nosso patamar, né? Para as ações de saneamento urbano. Nas ações de saneamento rural, são os 8.511.000 quilômetros quadrados. É todo o território nacional. Até a cidade de São Paulo, por exemplo, se ainda tiver espaço rural, pode estabelecer convênio conosco. No caso do Rio de Janeiro, um específico, é uma área muito importante para nós, em que a gente tem, nessa recriação, buscado restabelecer o diálogo com algumas prefeituras que têm convênios conosco, mas que ficaram com obras paradas, e que às vezes têm dificuldade de retomar. Sim. Porque às vezes, por conta da extinção, obviamente esse é um ponto, mas às vezes porque... como eu sou um sujeito de município, né, que eu comecei em município, eu também compreendo bem a realidade dos municípios, né? A Constituição de 88 deu uma série de obrigações, né? Então, um município, às vezes, de 20, 30 mil habitantes, tem que cuidar de transporte, educação, saúde, turismo. É muito difícil você ter quadros para todas essas coisas, né? E normalmente dependente de recursos do Estado e federal. Da União, exatamente. E aí, outro dia eu vi o prefeito...
meu Deus, eu acho que foi, não me lembro se foi Boa Vista, uma cidade aqui do interior, no evento que nós realizamos para trazer os prefeitos, ele estava dizendo assim, nós temos 168 convênios. Eu fiquei pensando, na hora, é um município de 30 mil habitantes, 36 mil habitantes, eu falei, gente, dá uma mão de obra lascada você gerenciar 168 convênios. Então, você imagina a complexidade desse processo. Então, assim, não apenas porque a FUNASA foi extinta, mas também pela complexidade natural dessas coisas. Então, a gente abriu as portas exatamente para a gente retomar esse diálogo e dizer, o que vocês estão precisando? Vamos analisar em que pé está o convênio para verificar se dá para a gente retomar. O recurso que está parado, ele tem condição de atender a demanda que foi originalmente projetada? Vai precisar ampliar? Ou a gente consegue reduzir um pouquinho o tamanho do escopo e fazer menor, mas fazer... E, ao mesmo tempo, também atrair novos municípios que têm potencial, mas, às vezes, não sabe como é que eu consigo o recurso para poder fazer a intervenção. Então, você precisa pegar um pouco na mão e dizer, não, você vai precisar apresentar um projeto, você tem que esperar a gente abrir o edital. Quando a gente abrir o edital, você apresenta o projeto, a gente vai avaliar, vai ter uma lista de prioridades, talvez você não consiga, porque a gente não vai ter todo o recurso necessário para fazer todas as obras demandadas. Para você ter uma ideia, no ano passado, nós abrimos 3 editais, saneamento urbano, saneamento rural e combate à doença de Chagas. Nós recebemos em 2025, você vê, em 2024 nós recebemos 2.000 projetos. Foi o segundo ano de recriação da FUNASA, porque no primeiro ano a gente não soltou edital. No segundo ano, 2024, recebemos 2.000 projetos. A turma estava ávida, né? Isso, mas em 2025... nós recebemos 4.338 projetos, montando 7.655 bilhões de reais. E a FUNASA tinha para esses 270 milhões de reais. Então, é óbvio que a gente... Por isso que eu afirmo com certeza de que a gente tem um subfinanciamento, claro, e precisa ampliar o recurso. E isso faz com que o nível dos projetos, para serem viáveis, eu me lembro que nós, inclusive, no ano passado, aproveitamos para fazer uma coisa. A gente fez a seleção para o ano de 2025 e para o ano de 2026, porque a gente não teria tempo hábil de fazer isso por conta do período eleitoral. Então, a gente preparou o processo de seleção para os 2 anos. E a gente vai soltar também este ano para o começo do ano que vem. Sim, depois de passar esse período. Exatamente. E nós fizemos uma seleção, apesar de termos recebido 7,6 bilhões em demanda, a gente só conseguiu fazer uma seleção de projetos de boa qualidade, alçando mais ou menos 400 milhões de reais. Então, este também é um problema, né? A gente tem muita demanda, mas nem toda essa demanda é adequadamente qualificada. Sim. Com bons projetos. Essa é uma falha que a gente tem. E esses municípios, primeiros municípios pequenos aí né? Tem uma dificuldade muito grande de mão de obra especializada. E isso também aponta para a questão da crise que a gente conhece, que a gente sabe que existe, que é uma crise da engenharia, em que a gente precisa, para ter projetos de boa qualidade, a gente precisa de uma quantidade também maior de engenheiros preparados para responder a esses desafios. Né? É verdade, é verdade. Pegando um gancho nisso, vocês ontem tiveram um evento maravilhoso, né? Buscando o reforço e também novas parcerias. Eu acho que é muito legal, porque vem de uma linha de trabalho de vocês, que você já colocou, das dificuldades, né, de montar equipe, montar estrutura, tudo tem que ser montado para funcionar. E considere que a ABS é parceira sempre, né? Porque o nosso potencial é exatamente a expertise
os técnicos na área de saneamento, mas vocês têm que fazer, principalmente com esses municípios que a gente estava falando, um plano para melhorar os projetos, né? Daí os teus 400 em 4 mil. Perfeito. É 10%. Então, como é que você analisa aí, como é que foi o resultado do evento para você? Olha, foi excepcional porque, primeiro, a gente precisava... eu não sou um sujeito muito... É por isso que eu até brinquei no caso da Casa do Saneamento, né? Porque o setor de saneamento já tem vários eventos de massa, né? Sim. Evento para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, no Brasil todo. Então eu falei, não, por isso que o evento da Casa do Saneamento é um evento de instituições. É com gente que tem capacidade de tomar decisões e mover a roda da história para um lado ou para outro. E a perspectiva desses eventos é exatamente nessa mesma linha. Né? A gente precisa se aproximar dos municípios. Essa tarefa foi feita com louvor ontem. Foi mais um evento, a gente já fez diversos desses eventos e ainda a gente tem que fazer em Minas Gerais, por exemplo, no Espírito Santo, no Maranhão, por conta de projetos que a gente tem e demandas importantes nesses setores, nesses estados. Então, o do Rio foi um sucesso ontem. Este evento tem um impacto que se distribui no tempo, né? Porque, às vezes, o município não veio, mas um município-chave da região veio e dialoga com outros colegas e disse, puxa, mas olha, esse projeto que você tem aqui vai bater lá na Funasa, porque a Funasa está de volta e os caras estão com a porta aberta lá para poder dialogar. Trocar experiência, trocar ideia e, eventualmente, te dar um caminho para as coisas avançarem. Então, nesse sentido, hoje mesmo, conversando com o Robson, que é o nosso superintendente da Funasa no estado do Rio de Janeiro, que fica sediado na cidade do Rio de Janeiro, o Robson estava falando assim, Alexandre, já tem uma lista aqui com mais 8 municípios que vieram fazer hoje uma discussão mais específica a respeito dos seus projetos, ou que estão parados e eles querem retomar, ou que têm uma demanda e precisam encontrar um caminho para sanar essa demanda que eles têm. Então, assim, foi muito legal, foi muito positivo. Que bom. E eu amanhã, se tudo correr bem, vou junto com o Robson visitar o nosso laboratório em Barra de São João, né? A Funasa tem um laboratório de certa sofisticação, de alta sofisticação na região norte do estado do Rio, no centro, né? No centro. Ali perto de... Isso. Só para fazer um parênteses, para a gente brincar um pouquinho, eu fui diretor do interior da SEDAI e eu não conhecia nada do interior. Isso foi em 87. E o interior você tira a região metropolitana, o resto todo é interior. E aí você pegava de Angra a São João da Barra. E um dia, logo no início, arrumaram um evento para mim em São João da Barra. E eu confundi com Barra de São João. Confusão não tem nada a ver. São João da Barra que fica lá no norte, lá na Ponta Norte. E Barra de São João é aqui do lado. Fica meio no meio, né? Barra de São João fica no meio. Mas eu rodei esse interior todo do estado. E aproveitando isso, dizer para você o seguinte, que não só naquela época, mas a gente sabe que hoje essas áreas mais rurais, quer dizer, o modelo de concessão que foi feito aqui, ele foi feito de uma forma que sofisticou, vamos assim dizer, ou tentou sofisticar o subsídio cruzado, que era o que a gente tinha na época de SEDAI, para poder bancar os municípios do interior. Então, quando se fez a concessão, a ideia foi, pega os municípios, pega as regiões que têm um pouco mais de retorno e joga alguns municípios do interior. Então, todos os lotes tinham municípios aqui, municípios do interior. Então, isso foi feito dessa maneira. Mas achar que as empresas privadas, né, titulares das concessões, vão se preocupar ao extremo com essas áreas mais distantes, vai aí uma distância muito grande, né?
hoje eu não tenho dúvida que a gente ainda tem muita coisa rural que a Funasa pode atuar e atuar com certeza, com resultado muito legal. O Estado, principalmente essa região do meio da serra aqui, de Petrópolis para o norte, para o noroeste, é uma área que o solo permite muitos poços. É um solo que tem água, bastante água. Tem o Paraíba do Sul, né, passando ali, permeando. Então tem muitas soluções para essas regiões. Eu acho que a Funasa vai ter um espaço muito legal aí. Acredito que os prefeitos comecem a vir um pouco mais, porque dificuldades eles têm, mas as empresas de concessão têm uma responsabilidade muito grande para fazer. Esse modelo, eu não sei como é que isso se relaciona com o trabalho de vocês. Você tem alguma notícia disso? Eu vou dizer uma coisa para você, Renato. Eu me debrucei um pouco sobre o chamado novo marco, e tem uma questão que me preocupa, que é exatamente a ideia subjacente, né? Que fica implícita na nova legislação, de subsídio cruzado. E aí o meu lado economista falando, né? A gente tem que entender que economia, quando a gente... E o ex-estudante de engenharia, né? Porque nós, quando estudamos engenharia e estudamos a física aplicada, porque em última análise, engenharia é física aplicada, química aplicada, a gente tem uma noção de ciência muito clara, né? Que tem um grau de precisão e rigor muito elevado. O meu irmão é engenheiro, o meu irmão fala isso, né? Ele dava aula e disse, quanto é tal? O aluno dizia assim, mais ou menos. Não, pera lá. Aqui não é o espaço do mais ou menos, né? Aqui é isso, é aquilo. Não tem esse negócio de mais ou menos. Então, economia, quando a gente discute isso, ela é datada e geograficamente localizada. Economia não é... E diferentemente da física, que é a mesma coisa abaixo do Equador, acima do Equador, na Europa, aqui, em qualquer lugar do mundo, economia não é exatamente assim. A gente tem alguns elementos que se assemelham, mas nós não temos o nível de rigor e precisão que a física tem. Então, entender isso é fundamental. Então, quando você pega um conceito como subsídio cruzado, que na sua origem, como a maioria do conhecimento teórico em economia foi desenvolvido nos países desenvolvidos, nos países do norte global, em especial Europa e Estados Unidos, vamos pensar uma região europeia, algum entorno de uma cidade alemã. Então, qualquer cidade industrial alemã tem uma capacidade de acumulação de capital extraordinária, né? É fato. Com um padrão tecnológico mais adiantado, eficiência produtiva, etc. Não é a mesma coisa que determinar na maioria esmagadora das cidades do sul global. Nós temos certas capacidades de acumulação de capital, mas nem de longe se assemelham a certos centros tecnológicos europeus. Então, quando a gente escolhe um município sede para poder falar assim, não, aqui eu vou cobrar um pouquinho mais para atender não sei o quê. Então, quando você pensa na Europa e quando você pensa aqui, a gente tem que levar em consideração essa diferença substancial de capacidade de acumulação de capital. Outro fator, distribuição da renda, né? Então, imagina quantas pessoas estão na tarifa social em Manaus. Eu arrisco dizer que não há chance nenhuma de ser menos de 10% da população de Manaus. Mas se você for a Frankfurt, na Alemanha, provavelmente é 0, alguma coisa que vai estar na tarifa social. E por último, né? O rural europeu tem infraestrutura. Nós, no rural brasileiro,
temos uma diversidade dramática quando a gente fala do rural do Rio Grande do Sul, do rural do Pampa Gaúcho, o rural do Pantanal, o rural do semiárido nordestino, o rural da Amazônia. Nós estamos falando de coisas completamente... Então, você imagina, municípios sede que não tem a mesma capacidade de acumulação de capital, uma desigualdade severa e um rural sem infraestrutura. Então, nós não... Aí, quando você fala subsídio cruzado é a mesma coisa, conceitualmente é a mesma coisa, mas na prática eu não vou ter condição de tirar daqui o necessário para financiar o rural. É isso aí. Entendeu? E outra coisa que as pessoas precisam entender é que quando eu analiso o setor de distribuição de energia, produção e distribuição de energia, o setor elétrico e o setor de saneamento, meu amigo, não tem nada a ver. Então, assim, o que eu opero em termos de subestação para poder fazer a energia fluir de uma hidrelétrica para outra, de um circuito para outro, não tem nada a ver com a operação que a gente tem no saneamento. Então, quando eu percebi essa coisa do subsídio cruzado e as pessoas falando, não, porque a gente vai fazer assim, vai regionalizar e aí vai ter subsídio cruzado, eu olhei para aquele negócio e falei, gente, essa equação não fecha. Eu penso assim também. E eu tenho a impressão de que, por isso, a presença de uma instituição como a Funasa não pode... você não pode desaparecer como instituição com a Funasa, supondo que você, com uma nova legislação, resolveu tudo e você vai reorganizar tudo, porque na prática 2023 mostrou para nós que isso não se sustenta. O negócio de resolver na caneta não é bem assim, né? Não é bem assim. E o setor de saneamento, de novo, outra lição aprendida muito importante. Eu brinco com o pessoal. Ontem eu estava falando assim, eu vim para o saneamento e enxerguei a luz, né? E agora eu estou com uma certa iluminação na minha frente. Várias coisas que eu pensava do ponto de vista da organização da prestação de serviço público, quando eu vivenciei agora o setor de saneamento, eu percebi que o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, uma organização como a Funasa no setor de saneamento é essencial. Essa nova legislação não cuidou da questão do rural adequadamente. E eu diria que seria muito bom que todos nós que gostamos e que apreciamos o saneamento, inclusive o parlamento, se debruçasse novamente sobre a questão, porque ela precisa de aperfeiçoamentos para poder realmente ter um plano mais claro para o rural. Sim. A Funasa acredita que o Programa Nacional de Saneamento Rural, que nós desenvolvemos junto com o Grupo da Terra, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, é um excelente mapa da mina para a gente atacar a questão do saneamento rural no Brasil. Porque a legislação atual ela não foi capaz de dar este mapa, né? E isso faz com que eu até digo, eu até não fico me jactando disso, mas em face disso eu acho que a Funasa não só tem um futuro relevante, mas um futuro decisivo para o saneamento. Sem a Funasa, no saneamento rural e no saneamento de pequenas cidades, acho que seria... Bom, 2023 nos mostrou isso. Seria profundamente difícil. O Brasil é a terra das diferenças, né? O que a gente tem de diferença aqui é a necessidade de você ter um órgão como a Funasa para tratar esse trabalho, principalmente hoje a necessidade maior de água e de esgoto, do tratamento de esgoto, da coleta, e o abastecimento em si é fantástico, é fundamental. E a gente sabe que as concessões não vão resolver esse problema. Mas isso é outro papo. Presidente, esse papo está muito bom. A gente vai andando, e o tempo voa, e ele lá levanta a plaquinha, e corre para cá, é um negócio. Mas a gente está aí já com o tempo limitado, estamos nos nossos finalmente.
Então, eu vou deixar você à vontade, se você quiser tocar em mais algum assunto que a gente não tocou, para a gente poder dizer que vamos ter um outro papo, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Não, tranquilamente, Renato. Não, o que eu gostaria de deixar é uma mensagem de esperança, dizer que a FUNASA, ela está viva. A FUNASA, óbvio que a gente tem um longo caminho de recomposição, né? Extinguir é um negócio relativamente rápido, mas reconstruir leva mais tempo. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, estamos no caminho do diálogo, estamos no caminho da agregação, de trazer as pessoas de volta e de estimular o debate sobre saneamento. O grande projeto da FUNASA, neste ano de 2023, 2026, nós temos 3 tópicos que para nós são muito relevantes. Primeiro, institucionalizar o PNSR, o Programa Nacional de Saneamento Rural, porque a gente precisa trazer o debate do saneamento rural para ser aprofundado e eventualmente ser incorporado por uma atualização da legislação Sim. que está vigente. Nós estamos, é por isso que amanhã eu vou para a Barra de São João para poder ver o nosso laboratório lá, porque um dos grandes eixos de atuação da FUNASA é a análise da qualidade da água, e com a crise climática isso se tornará cada vez mais decisivo. Então a FUNASA quer reativar todos os seus laboratórios fixos, manutenir, botar em operação novamente todos os seus laboratórios móveis, porque em situações de crise, desastre, o laboratório móvel é decisivo. E por último, last but not least, e talvez o projeto mais ambicioso e mais importante que a FUNASA tem para agora e para o futuro. Com as crises de 2023 e 2024 na região norte, a crise hídrica, né? A FUNASA chegou à conclusão de que nós precisamos, junto com o semiárido nordestino, que sempre foi uma prioridade nossa, nós precisamos abrir uma nova frente de batalha para a região norte. A FUNASA foi criada no âmbito da antiga Fundação CESP, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, para poder atacar a questão dos soldados da borracha, naquele esforço de guerra da Segunda Grande Guerra. Ela nasce ali, inclusive de um esforço conjunto Brasil e Estados Unidos. Você vê que os laços entre Brasil e Estados Unidos são laços antigos, né? Mas agora nós precisamos voltar às origens e nós precisamos abrir uma segunda frente de batalha e encarar esse desafio de fazer um diálogo sobre saneamento básico na região amazônica. E este claro que esse é um projeto de longuíssimo prazo, porque a gente precisa readquirir capacidade operacional, a gente precisa readquirir conhecimento sobre a região amazônica, para a gente poder apoiar e auxiliar essa população do Brasil que está lá, lutando também por melhores condições de vida, saúde. E, em face da crise climática, a gente tem que pensar que o saneamento também é um fator fundamental de garantia da vida humana. Com certeza. Então são essas as... Aí nós estamos juntos e estamos lutando. E eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir chegar. E vão deixar pronto para que a nova geração venha e faça as novas administrações que consigam os resultados que esse Brasil precisa, não tenho dúvida. E eu queria deixar um abraço do ministro da Saúde, ministro Padilha. O ministro Alexandre Padilha, eu não sei se você sabe, ele foi diretor da FUNASA. Eu não sabia, eu tive essa notícia lá no evento. Ele foi diretor de saúde indígena na época que a FUNASA tinha dentro das suas atribuições a saúde indígena. E ele é um ministro, a ministra Anísia também sempre nos prestigiou, mas o ministro Padilha, em face dessa vivência com a FUNASA, ele é um sujeito que compreende o papel da FUNASA. Então ele tem nos apoiado enormemente para a gente poder retornar, digamos assim, aos áureos tempos da Fundação Nacional de Saúde, e ele também traz um abraço para o amigo e para todos os amigos do saneamento. Isso é muito bom. Quando estiver no Rio, o convite já está feito
para que participe do nosso podcast. Perfeito. Saúde e saneamento estão sempre parelhos juntos. Exatamente. Não é isso? Presidente, foi um prazer tê-lo aqui. Realmente o papo vai embora, a gente começa a conversar e o assunto saneamento é um assunto que flui naturalmente para a gente, né? Você que está aí, a gente que viveu aqui, vive ainda isso. Foi muito bom estar contigo. A gente consegue passar para os nossos associados, para os nossos amigos, visões diferentes, né? Porque hoje a gente não pode esquecer que o saneamento rural, para cada local, a gente trabalhou muito com isso aqui também, para cada local tem uma situação diferente, uma solução diferente, uma característica diferente, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser visto com muito carinho para que aconteça a melhor solução. Então, te agradecer novamente e dizer que nós estamos de portas abertas sempre que vocês precisarem. Usem a ABS, não só como parceiro, mas como canal, para que a gente possa aprofundar cada vez mais os passos necessários para resolver os problemas de abastecimento ou para encaminhar os problemas de esgotamento, de meio ambiente, de resíduo, todos os problemas ligados ao saneamento, porque essa é a nossa função e nós, como sanitaristas, estamos aqui sempre trabalhando nesse sentido. Dizer para vocês que nós estamos entrando o ano de 2026 com a mesma filosofia de procurar trazer para cá, com a mesma estratégia, trazer para cá pessoas renomadas que possam dar informações ao saneamento de uma forma geral e também alguns outros assuntos que às vezes estão ligados ao saneamento, mas não são o foco principal das pessoas. Mas que é bom a gente saber e a gente tem procurado fazer isso esse ano que passou e vamos continuar fazendo. Esperamos as observações de vocês sobre o programa em si, como ele está funcionando, se a gente deve melhorar, quais são as características, as sugestões que vocês acham que a gente deve tocar para poder fazer com que a gente alcance o maior número de pessoas interessadas no saneamento e que participem mais do saneamento. Obrigado a todos. Obrigado, Alexandre. Prazer estar com você, estar aqui com a Funasa presente. Isso é muito bom para a gente e é muito bom para o saneamento. Obrigado a você, Renato. Um grande abraço a todos os amigos do saneamento. É isso aí. Abraço.